Salve os irmãos, com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória. Vamos entrar aqui na leitura da palavra, aonde está aqui no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 12. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas passivas. O fogo queimará continuamente sobre o altar e não deve ser apagado. Quando o altar ainda está aceso, é uma palavra que confronta a frieza espiritual, desperta a responsabilidade e reacende o fogo no altar. Como é que está o estado do altar hoje? No dia de hoje, o altar, meus irmãos, sempre foi mais do que um lugar físico. Na Bíblia, ele representa o centro da vida espiritual, o ponto de encontro entre Deus e o homem, onde há altar, há entrega, adoração e dependência. O estado do altar revela o estado do coração. Quando o altar está aceso, a vida espiritual está viva. E quando o altar se esfria, a fé se torna apenas rotina. Um dos maiores perigos, meus irmãos, cristã, é a frieza espiritual. Entenda uma coisa, ela não chega de forma brusca, mas silenciosa. Surge na falta de quê? De oração, na ausência da palavra, na acomodação com o pecado e na troca da presença de Deus. Entenda uma coisa, na troca da presença de Deus por atividades religiosas, por eventos que tem hoje em dia, é o que mais tem. Muitos altares já não são mais em busca da presença de Deus, mas sim de uma aparência para esconder o que está em oculto. E aí é quando vem a frieza. E a frieza, ela não apaga o altar de uma vez. Apenas enfraquece o fogo até que reste apenas a aparência. É o que tem muitos hoje. Hoje muitos vivem de uma aparência que não existe mais a presença de Deus. Uma aparência bonita, uma aparência ali que chama até atenção, mas o principal não tem mais, que é a presença de Deus. Então que essa mensagem hoje não é só para as igrejas, mas também para cada cristão hoje. Vivemos dias de muitos movimentos e pouca chama, muitos compromissos e pouca intimidade com Deus. O altar continua de pé, mas o fogo precisa ser avaliado. Porque Deus, ele não busca a estrutura e propagandas ou discurso bonito. Ele procura corações rendidos e altares vivos. E ele não está mais encontrando. É uma mensagem que vamos ser confrontados ao olhar para o estado do seu altar. Como é que está o teu altar hoje? Como é que está a tua vida com Deus? Comece a identificar os sinais de frieza. Compreender
suas responsabilidades espirituais e aprender como o fogo pode ser reacendido, ser aceso novamente. Não é uma mensagem de condenação, meus irmãos, mas é uma mensagem para nos despertar. Talvez o seu altar se esfriou porque você foi machucado, porque te enganaram, porque te traíram, porque você fez de tudo, mas não te valorizaram. Entenda uma coisa, não busque a aprovação do homem, mas busque a aprovação de Deus. Sabe o que foi que eu coloquei na minha cabeça? Que enquanto eu fizer aqui para Deus, o meu galardão está sendo cheio. Minha coroa está sendo preparada. As pedras preciosas sobre a minha coroa estão sendo preparadas. Eu não quero nada do homem. Mas a minha recompensa vem de Deus. E antes, meus irmãos, de a gente falar sobre o fogo, porém é necessário entender o que o altar realmente representa. O que realmente representa o altar? Na Bíblia sempre foi um lugar do encontro. Era ali que o homem se aproximava de Deus, reconhecendo a sua santidade, expressando a dependência. No altar, Deus se revela e falava e selava alianças. Onde o altar era levantado, era algo espiritual que acontecia. Mais do que pedra. Mais do que pedra empilhada, o altar representava entrega, renúncia e sacrifício. O altar exigia prioridade. O melhor, o primeiro e o mais precioso era colocado diante de Deus. Não era um lugar de conveniência, mas de compromisso com Deus. Você sabia que o altar revelava quem estava no centro? Deus ou o próprio homem? E ao longo, meus irmãos, ao longo da história da Bíblia, os grandes moveres começaram aonde? No altar. Noé construiu o altar após o dilúvio. Abraão levantou altares por onde passou. Moisés encontrou direção no altar. Elias viu fogo descer quando o altar foi restaurado. E está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Sempre que o altar estava alinhado, o céu respondia. Sempre que o altar estava alinhado, Deus falava com o homem. Sempre quando o altar estava alinhado, Deus se revelava. Entender o significado no altar nos leva a uma pergunta inevitável, meus irmãos. Como está o nosso altar hoje? Como está o seu altar hoje? O altar ainda está aceso? Por quê, meus irmãos? Porque quando o altar ainda está aceso, há sinais visíveis. O coração continua sensível à voz de Deus. O pecado incomoda. A oração não é apenas mais um hábito. E a palavra ainda gera fome.
Não é sobre perfeição, mas é sobre a sensibilidade espiritual. Onde o fogo existe, a vida, movimento e transformações. Chama viva, que aquece, ilumina e consome, muda o ambiente e revela o que precisa ser tratado. Diferente da aparência religiosa, diferente do altar religioso, que mantém a forma, mas perde o conteúdo. Há culto, mas não há quebrantamento. Há culto, mas não há cura. Há culto, mas não há mais o Espírito de Deus ali. Há culto, mas há apresentações que tiram Deus do altar. Por quê? Porque a chama viva é diferente da aparência religiosa. A aparência mantém a forma, mas perde o conteúdo. Porque há culto, meus irmãos, mas não há quebrantamento. Hoje é o que você mais vê. Você entra vazio, sai seco. Você entra num culto, porque hoje em dia até se um pinguim entrar num culto desse, ele sai gripado de tão frio que é. Há culto, meus irmãos, que é a música, mas falta adoração. Há discurso, mas não há presença. A chama viva, por outro lado, aquece, ilumina, consome, ela muda o ambiente, ela revela o que precisa ser tratado. Quando há presença, pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Quando há presença, pessoas é renovada. Quando há presença, o mal cai por terra. Porque aonde Deus chega, Ele quebra. Mas hoje só há culto de aparência. Só há culto por ordenância do homem. Porque seja sincero, quantos hoje não vão para o culto porque se não for o pastor vai chamar atenção, porque se não for o líder vai chamar atenção? Porque você tem que apresentar algo, porque hoje é difícil as pessoas ir para o culto e dizer, hoje eu vou para lá, para o culto, e vou me apresentar a Deus, vou abrir meu coração para Deus, eu vou deixar Deus entrar no meu coração. Hoje eu vou falar com Deus. Hoje eu vou ali somente para adorar a Deus. Porque entenda uma coisa. Há cultos que tem pessoas que só vão para olhar para os lados. Olha a roupa daquela irmã, ou o vestido daquela irmã. Mas não olha para cima. Eu digo porque uma vez eu mandei dar uma limpeza na minha aliança, e ali eu levantando a mão, adorando a Deus, tudinho. Quando foi no final do culto, uma irmã chegou para minha esposa e perguntou aonde foi que eu tinha comprado a minha aliança, porque minha aliança estava brilhando muito. Então não foi para adorar, mas foi para prestar atenção na vida do próximo. Mas entenda uma coisa, Deus ainda se manifesta aonde há altar. Ele responde uma entrega sincera. Há um coração rendido e adoração verdadeira. Quando o altar está alinhado, o fogo do céu encontra espaço para descer. Não é a força humana que atrai a presença de Deus, mas é a disposição do coração.
Mas nem sempre o fogo se apaga de repente. O fogo, ele vai se apagando porque aos poucos você parou de buscar, você parou de orar, você parou de jejuar, você começou a dar ouvido a fofocas, você começou a deixar outras coisas para encher o teu coração. E a frieza, meu irmão, ele vai chegando de uma forma lenta. Como eu quero dizer, uma frieza espiritual e um comodismo. Porque a frieza, meus irmãos, espiritual não começa com um grande pecado, não. Mas com um pequeno afastamento. Ela se instala quando a oração é deixada de lado. Quando a palavra perde a prioridade. E quando a presença de Deus deixa de ser essencial. Aos poucos, o coração se acostuma com menos fogo e passa a chamar isso de modalidade. Ou modernidade, não é verdade? E qual é o perigo disso tudo, meu irmão? A rotina. Sem a presença, é que tudo continua funcionando por fora. Há cultos, agendas, ministérios e atividades. Mas falta vida espiritual. Por quê? Porque se tornou rotina. Você vai porque, eu vou lá porque hoje não tem nada para fazer, eu vou lá porque já estou acostumado, então se tornou uma rotina. Os cultos já se tornou rotina, aquela agenda já se tornou rotina, o ministério de atividades que você faz ali. Mas falta a vida espiritual. Hoje tem muitos crentes que não conhecem o mundo espiritual. Não sabe o que é direito uma vida espiritual. Porque se você vive uma vida espiritual, se você contempla os mistérios do Senhor, você vai conversar com um crente que não conhece o mundo espiritual, ele vai dizer que você é louco, ele vai dizer que você que é doido, vai dizer que você é lunático, vai dizer que você está vendo coisa demais, que você espiritualizou tudo. Porque tem lugar que a gente entra que Deus mostra até os capetas que estão ali nos cantos da parede. Tem lugar que você entra que Deus mostra a pessoas que estão carregadas. Até quando você passa por perto, você fica tontinho. E se você for falar com pessoas que têm 30, 40, 50 anos de igreja, de ministério, mas não conhece a vida, não tem uma vida espiritual, não sabe o que é o mistério do Senhor. Por quê? Porque passaram um bom tempo da sua vida vivendo agenda, rotina dentro de igreja. Aí o que acontece? Se tornou rotina. O altar ainda existe, meus irmãos. Mas a chama está fraca. A religião segue ativa, né? Enquanto o relacionamento com Deus se esfria e vai esfriando cada vez mais. Por quê? Olha que muitos hoje pensam assim: estou fazendo as coisas para Deus e ainda assim distante dele.
Porque tem muitos hoje que fazem as coisas para a igreja, para o homem, e acha que está fazendo para Deus, mas não está fazendo para Deus. E está muito distante de Deus. E quando o fogo enfraquece, a sensibilidade diminui. O pecado já não incomoda como antes. A voz de Deus fica abafada. E o zelo se perde. O comodismo se torna confortável. Quando a gente fala em comodismo, por quê? Porque quando entra o comodismo, tá bom, tá confortável aqui. Até porque muita frieza veio, porque pessoas temem mais o demônio, temem mais o capeta do que a Deus. Eu não vou fazer isso daqui não, porque senão vem a retaliação do inimigo colocando Deus lá embaixo. E quando há comodismo, olha o que Deus fez com Elias, que está lá em 1 Reis, capítulo 17. O ribeiro secou. Para quê? Para ensinar Elias a não depender dos recursos naturais, mudando o foco da provisão. Mudando o foco da provisão, que era o rio. Então Deus secou. Porque a verdadeira fonte é Deus. Porque ele queria que Elias fosse até Serepta para preparar o milagre para a viúva. Porque se ele não vai até aquela viúva ia perecer. Então Deus tirou Elias, secou a fonte de Elias ali para empurrar ele. Elias, não é aqui no comodismo que eu te quero, Elias. Eu te quero fazendo a minha obra. Vai até Serepta, que eu vou te abençoar ali em Serepta. E é quando o comodismo se torna confortável. E a ausência da chama passa despercebida, meus irmãos. O problema não é o altar estar de pé, mas o fogo não ser mais a prioridade. Mas o fogo pode ser restaurado. Quando eu trago essa mensagem, eu estou trazendo sobre as nossas vidas, mas também a gente pode levar, porque muitos hoje chamam o altar da igreja ali de lugar sagrado, de lugar que ali no o altar somos nós. Só que trazendo para dentro da igreja, o altar se tornou um palco, um lugar de discurso, um lugar de jogar bola, um lugar de dançar, um lugar menos para adorar a Deus. Esses altares, quando eu digo esses altares que muitos conhecem como altares da igreja e diz que o lugar é santo, já está corrompido há muito tempo, porque se tornou um lugar ali profano, um lugar profano. Tem tudo, menos a presença de Deus ali. Porque não há responsabilidade espiritual. Manter o fogo do altar, meus irmãos, é uma responsabilidade pessoal. Na Bíblia, o fogo não podia se apagar. E cabia aos sacerdotes alimentar continuamente da mesma forma
Cada cristão é responsável por cuidar da sua vida espiritual. Por quê? Porque só quem pode buscar Deus por você é você mesmo. Você que tem que orar por você. E eu trazendo essa mensagem que você que tem que orar para você mesmo, deixa eu dizer uma coisa para você, para abrir a mente de você. Quando vir algum líder, porque tem líder que é enviado do capeta, só pode, porque não lê a palavra. E diz, você não pode coisar porque você está debaixo da minha cobertura espiritual. Esquece isso. Isso é manipulação vindo do inferno. Tá? Porque Mateus 6,6 diz, entra no seu quarto, fala com Deus em secreto, que em secreto Deus falará com você. Jesus já pagou um alto preço por você, para que hoje você possa em qualquer lugar que você esteja, falar com Ele diretamente e pedir a cobertura e a proteção de Deus. Esquece esse negócio, porque eu estou debaixo da cobertura. Esquece isso. Porque quem vai te ajudar, até mesmo quando você está sem força para orar, é o Espírito Santo de Deus. Esquece esse negócio, estou debaixo da cobertura do meu pastor, do meu apóstolo, do meu bispo. Esquece isso daí, que isso aí não existe não. Porque hoje você pode falar diretamente com o Pai. E eu te apresento 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Você não precisa não. Esquece esse negócio de você, estou debaixo da cobertura do meu pastor, do meu não. Hoje em dia, isso é até conversa, porque hoje em dia quase ninguém quer orar por ninguém, que ninguém quer. O que eu tenho mais visto é que ninguém quer pegar a retaliação de ninguém. Até mudei a mensagem. Por quê? Porque quando terceirizamos, meus irmãos, a vida espiritual, o fogo começa a enfraquecer. Esperando o quê? Que o culto nos alimente. Porque se você depender dos cultos hoje para se alimentar, porque hoje tem crente que só lê a Bíblia lá dentro da igreja, no culto. O resto da semana todo esquece a Bíblia. Você quer o quê? Que um cultozinho 2 vezes por semana lhe alimente a vida espiritual? Que o líder nos motive e que a igreja sustente aquilo que deveria ser cultivado no secreto. Mateus 6,6. Como diz em Provérbio, capítulo 8, versículo 17, versículo 18. Eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada me encontram. Porque a riqueza, a honra estão comigo. Bens duráveis e a justiça. O resultado, meus irmãos, é uma fé dependente de ambiente e não de relacionamento sem o cuidado diário. O altar permanece, mas o fogo se apaga aos poucos. Trata a presença de Deus com prioridade. Seja vigilante. Não permite que o descuido tome o espaço. A presença de Deus.
O chamado de Deus é o zelo e a vigilância que precisamos ter diariamente, todos os dias e momentos. Por quê? Porque o zelo trata a presença como prioridade e a vigilância é não permitir que o descuido para que o pecado ou a acomodação tome o espaço da tua vida com Deus. Por quê? Porque quando a gente está em pecado, a gente deixa de buscar. Quando a gente se acomoda, a gente deixa de buscar a presença de Deus, colocando a nossa vida no altar. Quando eu digo colocar nossa vida no altar, é ter uma vida no altar com Deus. Por quê? Porque quem vigia protege o que é mais valioso e quem zela mantém o fogo vivo. Mas se o fogo exige cuidado constante, também precisa de alimento, ser alimentado. E como é que eu alimento? Me afastando do pecado, me afastando das distrações do mundo, deixando de me tornar um religioso e buscando uma vida espiritual, conhecer o mistério, abrir o meu coração, me alimentar da palavra, me consagrar, jejuar. Porque o fogo precisa ser alimentado. Nem o fogo se mantém aceso sozinho não, meus irmãos. Se não houver cuidado, ele diminui até se apagar. Na vida espiritual não é diferente. O fogo do altar precisa ser alimentado diariamente. Não em um evento que sustenta a chama, não. Mas uma prática constante de relacionamento com Deus. Porque palavra alimenta a fé. Oração mantém a comunhão. Consagração alinha o coração. Porque a palavra, a oração e a consagração são a lenha diária que mantém o fogo vivo. A palavra alimenta a fé, a oração mantém a comunhão. A consagração alinha o coração. Quando esses pilares são negligenciados, o fogo enfraquece. Quando são valorizados, a chama se renova. Por quê? Porque precisamos ter uma disciplina espiritual. E porque a disciplina espiritual não é um peso, não, meus irmãos. É uma expressão de amor. Quem ama, cuida. Quem valoriza, protege. Busca Deus. Buscar Deus não deve ser visto como obrigação, mas como a resposta à sua presença. O fogo cresce aonde há constância, não apenas intensidade momentânea, mas alimentar o fogo exige mais do que hábito. Para ele manter aceso, tem que ter uma dedicação, priorizar
priorizar Deus. E aqui, nessa mensagem, Deus nos chama para um arrependimento e para um retorno. Por quê? Porque antes de pedir fogo é preciso consertar o altar. Elias restaurou o altar quebrado antes de clamar pela manifestação de Deus. Da mesma forma, não havia avivamento sem alinhamento. Deus responde e entrega porque Deus ele responde a entrega sincera. Não há aparência. O altar precisa ser ajustado para que o fogo permaneça. Porque o arrependimento é um ponto de restauração. Ele não é culpa, é retorno. Não é condenação, é a reconexão. Arrepender-se é reconhecer onde houve um afastamento e decidir voltar. Lembrei de outra mensagem aqui que eu tinha separado, que eu tinha pregado. É no arrependimento, meus irmãos, que o coração se abre novamente para a presença de Deus e o fogo começa a reacender. A mensagem que eu estava sobre arrependimento, que eu tinha pregado, ministrado, é sobre o filho pródigo, que ele botou o orgulho de lado, não olhou para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, mas foi até o pai arrependido, reconhecendo que errou e teve a sua vida restaurada. Porque é no arrependimento que o coração se abre novamente para Deus, para a presença de Deus. E o fogo começa a o quê? Reacender. Voltar ao primeiro amor é resgatar a essência que muitos não têm mais. É lembrar do tempo em que a presença era prioridade. A oração era prazer. E a palavra gerava fome. Hoje você quase não vê mais círculo de oração. Antigamente eu era do tempo que eu ia para a vigília. Eu pegava de meia-noite até as 4 da manhã de joelho ali. E já quase no final, quase 5 horas da manhã, começava o corredor de fogo, o círculo de fogo ali. E era uma coisa maravilhosa. Hoje em dia a gente vai para uma vigília, já não tem aquela oração. Então, meus irmãos, a oração era prazer e a palavra gerava o quê? Fome. De sempre querer se alimentar cada vez mais. Não se trata de nostalgia, mas de realinhamento. Deus não mudou. O fogo continua disponível. Enquanto o altar é restaurado, algo poderoso acontece. Uma igreja em chama. Um altar aceso nunca impacta apenas uma pessoa. Quando o fogo está vivo no particular, ele alcança famílias, fortalece a igreja e influencia a sociedade. Lares são transformados, relacionamentos são restaurados e valores voltam
a ser firmes. O fogo de Deus gera luz onde antes era escuridão. Hoje em dia, como é que vai influenciar a sociedade? Porque os altares estão apagados, destruídos, fogo não há. É como a sociedade não está sendo alcançada, mas a igreja está sendo alcançada pela sociedade. Traduzindo, a igreja deveria ser diferente do mundo, mas o mundo que está convertendo a igreja. E onde é que, meus irmãos, que começa o verdadeiro avivamento? Começa no secreto. Ele nasce num coração rendido. Ele nasce numa vida alinhada na busca sincera, antes de ser coletivo. Ele é pessoal. É tu e Deus, tu e o papai e tu, tu e o papai e tu. Ali, só vocês dois. Tá com quanto tempo que você não ouve a voz de Deus? Tá com quanto tempo que você não sente mais a presença de Deus? Porque, meus irmãos, uma igreja em chamas é formada por pessoas que decidiram cuidar do seu altar diariamente. O fogo se espalha quando há unidade, fome espiritual e compromisso com a presença de Deus. Porque quando Deus encontra um altar, Ele envia fogo. Não é o esforço humano que produz avivamento, não, mas a resposta divina, a entrega. Onde há altar restaurado, Deus se manifesta. E onde há fogo, há transformações. Mas toda chama precisa ser mantida viva. Reacende o altar novamente. A partir de agora e a partir de hoje, reacende o altar. O altar ainda está de pé, mesmo após o descuido, mesmo após a frieza ou o tempo de distância que você teve ali. Ele não foi destruído, meus irmãos. Deus não removeu o altar, porque Ele ainda deseja ter um encontro com você. Ele ainda deseja que o altar seja restaurado. Eu não sei o que foi que destruiu o teu altar, mas Elias, quando chegou ali, confrontado por 450 profetas de Baal, quando foi confrontado por feiticeiro, macumbeiro, bruxo, bruxa, até o próprio capeta estava naquele bolo ali. O que foi que Elias fez em primeiro lugar? Foi consertar o altar. Quando ele consertou o altar, entenda uma coisa: não tem nenhuma passagem que diz que Deus falou para Elias: Elias, conserta o altar porque eu vou mandar fogo, não. Ele consertou o altar e ele profetizou ali e o fogo desceu. Eu não sei o que foi que destruiu o altar. Se foi pessoas ao teu redor, se foi traição, se foi manipulação, se foi panela. Porque, meus irmãos, tem umas panelas que é enviada do capeta mesmo. E é só o sangue, né? Jesus. Tem panela que o capeta diz aí, ele ainda diz assim: eu tô perdendo para esse povo aí, essas panelas aí. Porque até o capeta fica assustado com umas panelas que tem, né? Eu não sei o que esse povo pensa. Tá
Tá pensando que Deus não vai pegar essas panelas e tacar na cabeça de vocês, é? Não acaba com essas panelas, não. Oh, Jesus, perdoa. Oh, Jesus, perdoa. Pessoal, Jesus pegando essas panelinhas, sentando na cabeça dessas panelas que tem aí que destrói o altar dos irmãos, né? É por isso que a gente tem que estar com a vida firmada, meus irmãos. A gente tem que estar em constante oração, jejum, consagração, né? E pedir para Deus tampar os nossos ouvidos para certas panelas, porque só o sangue, meus irmãos. Oh, Jesus, perdoa os teus vasos. Mas o fogo, meus irmãos, pode ser reacendido. O que precisa ser, faz hoje. O que precisa ser feito, faça hoje. Avalia o seu altar. Porque o fogo pode ser reacendido, o altar pode ser restaurado. Deus não mudou, não, meus irmãos. A presença continua disponível. O céu ainda responde a entrega sincera, um coração aquebrantado. Porque onde há arrependimento, porque há alinhamento e decisões, o fogo volta a queimar. Não importa o quanto a chama esteja fraca, basta um coração disposto para que Deus possa fazer o resto. Alinhe o altar, mas comece com arrependimento. Comece com decisões que o fogo vai voltar a queimar novamente. O altar vai ser restaurado, você vai ouvir a voz de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer. Por quê? Porque na prática, reacender o altar começa com o quê? Com escolha, com decisões diárias. Separar o tempo para Deus, priorizar a palavra, manter uma vida de oração e vigiar o coração. Pequenos atos de fidelidade mantêm grandes chamas acesas. O fogo se sustenta quando a presença se torna prioridade. Porque que hoje, meus irmãos, esta palavra, eu sei que confronta, mas também traz um despertar e nos leve a ter um compromisso real com Deus. Não uma vida de aparência. Mas uma vida cheio da presença de Deus. Não se acomode com brasas. Busque o fogo e o altar ainda está ali, esperando por você. Não importa o que você fez de errado, não importa o tempo que você
passou longe. Não importa o tempo que o altar foi destruído, mas o importante é que você hoje tome uma decisão, alinha o altar, conserte o altar, que o fogo vai descer, a tua vida vai ser restaurada, a tua vida espiritual, que está até doente, vai ser curada, vai ser restaurada. Mas quando for restaurada, entenda uma coisa, só olhe para Jesus. O teu foco tem que ser Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês.